primeiro nos apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Matias, certo? Sou estudante de Sistemas de Informação. Sou colaborador do Pletax.com. E sou um fomentador tanto das metodologias ágeis quanto do Design Thinking. É a nossa primeira vez apresentando um FISLI, então sejam complacentes, por favor, com qualquer erro ou qualquer atropelado aí. Valeu. Ok, bom dia, boa tarde, então. Meu nome é Felipe Pletz, também sou colaborador do Pletax.com, é um blog de tecnologia que a gente tem. Trabalho há mais ou menos uns 10 anos com o desenvolvimento de software e uns 5 deles ajudando na adoção de métodos ágeis e usando eles no meu dia a dia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E era basicamente isso, eu acho, de mim. Pessoal, tanto os métodos ágeis quanto o Design Thinking, tá? Eles exigem que as pessoas estejam ligadas, assim, né? Então, assim, ó, durante um minutinho, 30 segundos antes de começar, eu queria convidar vocês para fazer um aquecimento, para ter certeza que o pessoal está ligado aí meio-dia, todo mundo com fome. Eu sei que é meio... O pessoal vai estranhar e provavelmente vão olhar com cara estranha para mim, mas é rapidinho, tá? Vamos fazer assim, ó, tem o pessoal do lado esquerdo, o pessoal do lado direito. Cada vez que eu cruzar os braços... E isso aí também é legal para o pessoal do lado achar que a palestra está bombando, né? Pensem assim, vocês sacrificaram o almoço de vocês, o meio-dia de vocês, para estar aqui nos ouvindo. Isso já é uma vitória muito grande nossa, porque durante o meio-dia o pessoal costuma ir almoçar e abandona os palestrantes, né? Então a gente está super feliz. Então a gente tem que fazer com que os caras que estão nas palestras dos lados, adjacentes, achem que a nossa palestra é mais legal, né? Para que todo mundo saia vitorioso daqui. Mas o esquema é simples. Quando eu cruzar os braços, se o meu braço esquerdo estiver por cima, o pessoal da esquerda bate palmas. Quando eu cruzar o meu braço, se o braço direito estiver por cima, o pessoal da direita bate palmas. Tá? Mas eu quero que vocês batam palmas, tá? Não me deixem no vácuo aqui quando eu cruzar os braços. Porque eu sei que isso sempre acontece. Tá? Lembra, né? Braço esquerdo por cima, o pessoal daqui bate palmas, direito, o pessoal daqui bate palmas. Tá? Beleza. Então vamos lá. Beleza. Podemos começar, então. Vamos lá. Beleza. Não dorme, não dorme. Tá. Tu vai passando os slides para mim? Pode começar aí. Tá. Então, a gente vai apresentar Agile e Design Thinking, né? Só que antes de mais nada, depois de ter certeza que está todo mundo acordado, a gente queria setar as expectativas com vocês. A gente quer que vocês esperem o que a gente veio falar, né? Então, e se alguém quiser sair, a hora vai ser essa. A hora é essa, tá? Então, basicamente, nós não vamos ensinar métodos ágeis aqui e não vamos ensinar Design Thinking. Esse é um processo demorado, levaria um bom tempo. Eu acredito que muitos de vocês, por estarem aqui, já se interessam pelo assunto, conheçam algo. Então, a gente não vai entrar no detalhe, não vai ficar falando aqui sobre nuances de cada uma dessas técnicas, né, ou desses conceitos. Métodos, mindsets, cada pessoa que fala. Mindsets, frameworks, enfim. E nós vamos começar, então, pela história e evolução das metodologias, né, para deixar todo mundo a par de como a gente chegou onde a gente está. Basicamente, nos anos 50, se iniciou a gestão de projetos no modelo que a gente conhece hoje como o modelo tradicional, né? É o que alguns chamam do modelo do PMI, chamam de... Enfim, esse modelo tradicional nasceu nos anos 50 e era usado principalmente na indústria de grandes projetos, muitos deles na área de construções, né? E então, nos anos 60, o que aconteceu? Nos anos 60... No ano 54, na realidade, em 1954, nasceu uma linguagem diferente, que se chama Fortran, né, que era diferente da maneira que os programadores até então programavam, né. Em seguida, então, em 60, veio Lisp, veio COBOL, e isso começou a tornar os projetos maiores. A importância do software se tornou maior nessa época,
e com ele a complexidade dos projetos de software começaram a se tornar maiores. Então esse modelo, que era aplicado antes em outras áreas, começou a ser transposto para a nossa área de software. Né? Tinha tudo para dar certo. Né? Tinha tudo para dar certo. E vai dar certo. Né? Nós estamos lá nos anos 60. Vamos lá. E aí nos 70, então, surgiu o que é conhecido como modelo cascata. O modelo cascata é basicamente esse modelo que está no gráfico aqui, que eu prefiro chamar de modelo escadinha. Parece mais uma escada do que uma cascata. E ele começa basicamente com grandes fases, onde você tem em cada uma dessas fases bem definido partes da construção do seu software. Começando pela definição de requisitos. Então você vai lá, define todos os requisitos que o software tem que ter e passa para a próxima parte. Vai analisar esses requisitos. Deixa eu tomar um gole de água. Vai analisar esses requisitos, partir para a análise, depois monta um projeto. Esse projeto vai levar 1, 2 anos. Parte para a implementação desse projeto, depois testa ele e depois parte para a manutenção. Isso levou 2 anos e, obviamente, que deu tudo certo. Era exatamente o que o cliente queria, os custos estavam dentro do previsto. Nenhum bug. Nenhum bug, datas previstas. Certo, pessoal? Não? Não é assim que funciona? Bom, então... Os problemas que surgiram nesse modelo. Com o passar do tempo, ele também ficou defasado. Assim como inicialmente a gerência de projetos padrão não estava mais funcionando, o modelo cascata também parou de funcionar, ou foi visto que ele simplesmente não servia. Né? Por quê? Atrasos em entregas, custos acima do que era previsto, falta de funcionalidade necessária, funcionalidades desnecessárias, eu não sei qual dos dois é pior, né? Não ter o que precisa ou ter coisa que não precisa, e alterações nos requerimentos que eram constantes. Né? E aí a gente passou a buscar por outra solução. Né? Alguma solução nos anos 90 que não tivesse esses problemas, que trouxesse justamente uma agilidade ou algo que fosse mais próximo, digamos assim, da nossa realidade do software. E aí então surgiram, em 1995, o Scrum. Muita gente acha que surgiu depois da definição de métodos ágeis, não, veio antes. Né? Então o que veio antes, o ovo ou a galinha, foi o Scrum. Não foi boa, né? Depois, em 1999, veio o Extreme Programming, então, que ele é mais focado em práticas do desenvolvimento, né, no dia a dia do desenvolvedor, e o Scrum mais na parte de projetos, de times. E em 2001, então, 17 desenvolvedores conhecidos, famosos, ou digamos assim, alguns não eram tão famosos na época, mas tinham empresas já de desenvolvimento, tinham algum conceito já na comunidade de desenvolvimento. Esses 17 caras se reuniram, escreveram um manifesto ágil, e aí que a coisa tomou mais poder, tomou mais força. Então, aos manifestantes, manifestos fazem diferença. E aí, então, a gente começa no Agile, né? Que é adaptar cedo a mudanças, é um dos principais motivos de ter o Agile. E o que é? Basicamente, são práticas que pregam a produção de software de forma iterativa, ou seja, em ciclos de pequenas partes do software, né? Então, pequenos pedaços funcionais do software. E esses processos valorizam fortemente as pessoas, o software em funcionamento, né? Tem que ser funcional, colaboração e resposta à mudança rápida. Aqui estão algumas práticas conhecidas, algumas eu já citei. Então, Lean, o Lean que na realidade surgiu no meio de manufatura, mas que chegou ao software com grande força. Hoje existe uma corrente bem grande de adeptos que utilizam o Lean modificado um pouco para a nossa área de software. Eu recomendo fortemente a consulta e a leitura sobre, né, caso não conheçam ainda. O Scrum, o XP, Kanban e por aí vai. Existem muitas, como a gente falou antes, algumas são práticas, metodologias, frameworks.
vários nomes diferentes. Mindsets. Aqui tem um exemplo de processo baseado no Scrum. Basicamente, então, tu tem um Product Backlog, que são todas as funcionalidades que você quer para o sistema, ou as principais que você quer, elas vão estar priorizadas. Passa, então, para o time, que vai definir um Sprint Backlog, ou seja, o que vai ser feito num pequeno espaço de tempo, que é a iteração que eu falei antes. Pode ser de 2 a 4 semanas, num exemplo aqui. Diariamente você vai fazer uma reunião com o time para verificar o andamento disso, desse período, e no final vai sair um pedaço do produto funcionando. Essa é a ideia dos métodos ágeis, né? Que seja iterativo, tenha a comunicação dos times, tudo mais. Para que isso? Né? O que a gente busca, no final, onde que isso vai dar? A gente vai ter aprendizado e adaptação trabalhando dessa forma. Então, essa frase do Einstein, a medida da inteligência e a habilidade de mudança, a partir de quando a gente consegue mudar rápido, a gente é mais inteligente da forma que a gente está gastando os nossos recursos e que a gente está tentando atingir o nosso objetivo. A gente ganha transparência. Coloquei alguns exemplos de práticas que podem trazer transparência para um time, para um projeto. Então, programação em pares, reuniões diárias, times serem pequenos. Por que times pequenos trazem transparência? Porque existe uma matriz de comunicação entre as pessoas de um projeto. Quanto maior o time, maior o número de pessoas que uma delas precisa se comunicar. Então, pensando que o time tenha 20 pessoas, uma precisa se comunicar com 19. Se você for fazendo a conta, o número de necessidades de comunicação é muito alto. Então, se você tiver um time de 5, 7 pessoas, isso vai ser muito menor. Inspeção. Então, ter revisões iterativas do que está sendo feito, e principalmente com colaboração de cliente, você pode atingir a maturidade de ter um produto realmente que o cliente goste dele, ou pelo menos se sinta parte dele. Né? Testes unitários, testes automatizados são exemplos. Né? Melhoria contínua, então. Eu falei do Lean. O Lean prega bastante a melhoria contínua. Então, ter reuniões de retrospectiva onde o time vai revisar o que fez e vai criar ações para melhorar o seu processo. É muito importante isso. É importante ter fluxos de resoluções de impedimentos. Então, quando o time não consegue progredir no seu trabalho, ele tem que ter uma maneira de como levar isso adiante, levar esse problema para ser solucionado. Né? Então, esses fluxos são importantes de existirem. E o que não são métodos ágeis, Matias? Isso. Não é o caos, né? Não é a falta de documentação, não é a falta de planejamento, não é a falta de requisitos. E muitas vezes, ainda hoje, depois de 12 anos da assinatura do Manifesto Ágil, depois de 20 anos aí quase do Scrum, eu ainda ouço falar que, poxa, eu vou colocar um método ágil, vou perder documento, não vou mais ter documentação, vai virar um caos. Não é isso, gente. Se vocês trabalham num time, numa empresa que está fazendo isso, está fazendo errado. Não é não ter, é ter o mínimo necessário para que o projeto tenha uma qualidade boa. Então, cuidar para não ter desperdício criando coisas demais, mas cuidar também para não deixar de ter o que é importante. Né? Mas falta algo. Beleza, a gente definiu todo um processo, uma maneira de atingir o nosso objetivo, que é ter um software funcionando. Mas está faltando alguma coisa aí, né, Matias? O problema é que todo mundo mente. Pois é, como o Pletz estava falando, né, o Agile, o Scrum e essas metodologias, elas vieram aí para a gente fazer a coisa da forma certa. Né? Tá, mas que coisa é essa? O que a gente quer fazer? O que o nosso cliente quer? O que a gente vai entregar? Em geral, ali no Cascata, voltando muito tempo atrás, tinha os analistas, né, que iam lá e passavam 6 meses analisando para definir o produto. E no fim, como o Pletz falou, não era o que o cara queria. O teu cliente chega lá e tu entregou para ele um martelo e ele queria uma chave de fenda. Por isso que uma metodologia que está sendo amplamente aplicada, e ultimamente, né, também na moda, é o Design Thinking. Né? O Design Thinking basicamente é atender às necessidades do usuário.
É legal falar que o Design Thinking, assim como o Lean, ele também surgiu na indústria, né? Ele é bastante derivado do design industrial, das pessoas que realmente criam produtos táteis, físicos, como uma cadeira, ou, sei lá, até instrumentos de cozinha, que ele tem que satisfazer o usuário, né? Porque aquele cara vai usar todo dia. Só que agora isso está começando a ser usado em outras áreas, incluindo na área de software. Eu tentei resumir aqui em uma frase o que é o Design Thinking. Tá? Ali eu falo métodos e processos, mas também são mindsets, né? Resolução de problemas centrados no usuário, esse é o principal cerne do Design Thinking, que através da empatia, que é tu entender aquilo que o teu usuário quer, né? E criatividade geram inovação. Aqui a inovação a gente está usando no sentido de que é aquela coisa que agrega valor para o teu usuário, não é simplesmente resolver o problema dele. Certo? Um exemplo rápido, no meu slide cortado aqui, como é que seria antigamente o método analítico, né, o método científico, como é que o pessoal fazia? Tu tinha um problema. E aí tu pegava esse problema e tu analisava todas as variáveis desse problema e depois via como é que tu otimiza essas variáveis para chegar em alguma solução que tu não sabia qual era. Como é que o Design Thinking emprega isso agora? É para baixo. O Design Thinking é o contrário. Tu já sabe o que tu quer. Eu quero, sei lá, entregar um software que facilita a locadora de VHS da minha tia. Eu quero entregar uma cadeira mais confortável. Então, a partir da solução que tu já sabe o que tu quer, que pode ser um processo também, talvez, sei lá, um processo de pagamento de passagens mais performático, por exemplo. Ou, sei lá, melhorar o credenciamento do Fiesli para não ter umas filas muito grandes. Pode ser um processo também. Então, tu só vai analisar as variáveis necessárias para tu chegar nessa solução. Assim, tu diminui o teu waste, né, o teu lixo de análise, porque tu não analisou tudo, só analisou aquilo que é o necessário. Tu ganhou tempo, tu perdeu menos dinheiro, tu entregou mais rápido. Beleza? E o Design Thinking, ele sempre vem junto da inovação, né? Mas por que inovação? Essa aqui, para quem não conhece ainda, é conhecida mais ou menos como a tríade da inovação, né? Como é que se define inovação num gráfico? Para uma coisa ser inovação, ela teria que ter a viabilidade de negócio. Ela tem que poder ser feita por uma empresa. Aqui eu tive que encontrar o equivalente em português, ficou execuibilidade. Tem que ser existir tecnologia necessária para se criar aquilo, certo? E o mais importante, que é o ponto onde o Design Thinking entra, que é o desejo. As pessoas têm que querer aquilo. Se tu fizer um produto muito legal, que tem tecnologia para isso, as pessoas não quiserem, ou talvez até não estiverem prontas para aquilo agora, tu não está inovando. Vocês podem, por exemplo, pensar no MP3 Player, tá ligado? A Apple fez o grande sucesso quando ela lançou o iPod. Só que já existiam MP3 Players há muito tempo. Só que eles eram caros, eles eram uma tecnologia meio diferente, e o usuário meio que ainda não entendia como consumir aquilo. A Apple transformou aquilo numa experiência e ganhou. E num objeto de desejo. Voltou. Eu sei que é estranho mencionar a Apple aqui no Fiesli, mas é que é um exemplo clássico, né? Vamos relevar o resto. Pode passar aí. Os 3 pilares aqui do Design Thinking. Cortou de novo, muito obrigado, projetor. Parte mais importante, pessoas. A equipe, assim como tem no Scrum uma equipe, que executa esse processo, ela é muito importante. Mas como é que a gente está acostumado a trabalhar? Quem trabalha com Scrum talvez tenha um Scrum Master, talvez um Product Owner, talvez um arquiteto, e os desenvolvedores. Mas o Design Thinking não. No Design Thinking ele fala dos times multifuncionais, das pessoas em forma de T, são os T-shaped people que eles chamam, que são pessoas que são expert nas suas áreas, por exemplo, eu, desenvolvedor, sei desenvolver, mas eu também tenho a parte horizontal do T, eu tenho conhecimento em diversas outras áreas, e isso vai agregar muito na hora de tentar solucionar o meu problema. E também pessoas de áreas diversas. Eu já vi documentários, já li artigos de times de desenvolvimento de software que tinham, por exemplo, um biólogo trabalhando com eles. E por que isso é importante? Esse cara vai enxergar aquele problema, ele vai pensar em soluções de uma forma completamente diferente do que um time de 5 desenvolvedores que já vai querer sair codificando e resolvendo o problema sem pensar, talvez, alguns problemas que ele não se dê conta. O processo, que é o processo está bem definido e conhecido por todos, que digamos é o que apoia a metodologia, e o ambiente. O ambiente é muito importante. O ambiente tem que apoiar o time, tem que se adaptar ao time, e não o time tem que se adaptar ao ambiente. Tem que ser um ambiente onde o time se sinta seguro. Sei lá, hoje nós queremos tirar todas as cadeiras, todas as mesas, vamos trazer aqui
uma caixa de Legos e vamos tentar solucionar um problema. Nós vamos agora queremos usar essa parede para colar post-its. O time tem que poder fazer isso, ele tem que estar seguro onde ele trabalha. Ele não pode se sentir acuado por causa do ambiente. Acho que um exemplo importante que eu posso dar de experiência com isso, eu e o Matias já fizemos um exercício com algumas pessoas, alguns colegas de trabalho, para, por exemplo, utilizando o Lego, melhorar a sala onde a gente trabalha, né? Então, você pode ali brincar, fazer o que quiser, sem ter esforço nenhum de estar arrastando mesa, de estar arrastando cadeira, levando computador. Vai, acha os benefícios, discute por que isso é bom, por que isso não é. E aí, material disponível. Exatamente. E aí, quando você chega num modelo que todo mundo aceita e não vê mais problema, ou pelo menos as pessoas estão de acordo com aquele modelo, você pode aplicar ele. E mesmo assim, isso não quer dizer que você não possa mudar. Então, é um exemplo que não é software que a gente pode utilizar, e obviamente que na área do software a gente pode utilizar isso amplamente com usuários, né? Agora, etapas, né? Essas frameworks, Mindset, sempre tem um gráfico de etapas. Ele é um pouco diferente do Scrum, mas ao mesmo tempo ele é muito parecido, tá? Para começar, ele é iterativo também. E isso aqui, digamos, seria o processo linear, mas tu sempre que estiver numa parte do processo, tu pode retornar a outra para melhorar os teus inputs. A gente sempre começa com a parte de entender. É muito importante o time inteiro entender que problema a gente quer, a que solução a gente quer chegar, o que a gente quer resolver, o que a gente quer melhorar. E tá isso sempre homogêneo em todo o time, para não acontecer aquela coisa de depois de 2 meses de projeto, te dar conta que o desenvolvedor estava pensando uma coisa, enquanto, sei lá, o cara que está escrevendo a documentação está pensando em outra, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A metade do time está desenvolvendo uma coisa e a outra, resolvendo problemas diferentes. Pode ficar ali. A parte de observação, aqui é onde começa o contato com o usuário final, que a gente falou lá no começo. Aqui, muito importante para entender como tu agregar valor para o usuário, é tu interagir com o usuário. É tu, sei lá, ir na empresa do usuário, que tu vai implementar o teu software, e ver como é que os processos são hoje. Uma parte muito importante são as gambiarras, os workarounds. Quando tu vê um usuário fazendo uma gambiarra, ali é um ponto que tu pode agregar valor para ele. Talvez se ele usa 45 planilhas de Excel para calcular uma coisa e depois entra o valor no sistema, por que o teu sistema já não automatiza mais isso? Tá? Por que não fica mais user-friendly? Esses são os pontos que tu vai ver na parte de observação. E no ponto de vista é onde tu sumariza. No Design Thinking é sempre muito importante. Tu tem a parte de coleta de dados e a parte de sumarização. Na parte de concepção, é quando tu tem os brainstorms, quando o time se une, talvez junto com o usuário, e tenta gerar ideias para resolver chegar àquela solução. Na parte de prototipação, e quando a gente fala protótipos, até mesmo na parte de codificação, são protótipos de bem baixo nível. Em geral, se tu está escrevendo código para o teu protótipo, tu já está perdendo tempo. É aquela coisa que tu quer fazer para poder validar no fim com o usuário. Talvez uns mockups escritos, desenhados com caneta mesmo de tela, para ele já seja o suficiente para validar uma ideia. Se é um processo, tu pode fazer o que eles chamam de roleplay. Tu pega pessoas e tentam simular aquele processo que vocês estão criando, para talvez tentar achar furos e problemas. Para baixo. E no fim tu valida com o cliente. E essa é a parte do mindset que acompanha o processo. São aqueles 2 momentos que eu falei. Tu tem um momento de divergência, que é onde tu está sempre aumentando o teu pool de ideias, ou o teu pool de pensamento, e um momento de convergência, que é onde tu começa a sumarizar aquilo que tu pegou de inputs do usuário e dos métodos para chegar na tua solução. Sempre começa ali no desafio, né, naquela tua situação atual. Aí, a partir da primeira parte, conforme tu observa, tu começa a entender mais o que tu quer solucionar. Então, na verdade, o teu conhecimento aumenta. Chegando na parte de ponto de vista, tu vai divergir, porque tu vai sumarizar aquilo, vai ver o que é válido, o que é válido para muitos usuários, o que talvez não seja execuível, porque não existe a tecnologia. E depois, de novo, na parte de concepção, tu vai criando ideias para como resolver aquele problema que tu, a priori, descobriu. Tu vai ter várias ideias de como resolver, tu vai prototipar várias ideias, e conforme tu vai validando com o usuário, tu vai ver o que é válido, o que funciona para ele, e tu também vai chegar no fim à tua solução. A carinha feliz ali de lado. Pode passar ali. Em resumo, o que é mais o cerne do design thinking?
É inconcebível tu criar uma solução para um usuário sem saber o que ele quer, o que ele precisa e sem ter contato para ele. Aquele cara, antigamente, há 30 anos atrás, era aquele programador que desenvolvia na garagem e lançava um produto inovador. Hoje em dia, não vou dizer que é impossível, mas é cada vez mais improvável. Então, se tu quer agregar valor para o teu usuário, para o teu cliente e inovar, tu tem que ter contato com ele. Não vai ser dentro da sala, na frente de um computador, que tu vai ter essas respostas. Tu tem que sair do prédio, ter a cabeça aberta, né, pensar fora da caixa para ter essas ideias. Mas chegamos agora aqui, né, ao ponto final, né? O que é o fazer certo da melhor forma? A gente já teve esse review dos dois processos. Agora vamos ver o que eles agregam junto, né? Aqui vocês pensam agora mentalmente um tan, tan, tan. Então, ao utilizarmos ambos, nós garantimos que estamos entregando melhor utilizando o Design Thinking, ou seja, o que o cliente realmente quer, a gente tentou chegar no que ele quer, né? E da melhor forma. Então, o processo vai suportar que o software que tem que ser desenvolvido é o certo, e também o Design Thinking, na parte do processo, vai garantir que tu está realmente entendendo o que o cliente quer, né? Então, como eu comentei antes, no slide ali a gente colocou todo mundo mente, na realidade, como o House costuma dizer, a questão não é que as pessoas mentem porque elas querem te mentir, mas sim porque elas não lembram desses workarounds, ou para eles não faz parte do processo, eles não pensam que aquilo faz parte do processo. E aí quando a gente vai lá e vê aquilo na prática, entende aquilo na prática, a gente consegue, entendendo do software e do que ele tem que fazer, a gente vai acabar entendendo o que tem que ser entregue. E aqui alguns exemplos de como os dois processos se complementam. Se a gente fez nossa apresentação de uma forma satisfatória, vocês já devem ter sacado algumas coisas, né? Ambos são interativos e rápidos, para se adaptarem de forma mais rápida possível, né? Tanto no nível de solução quanto de processo. O contato constante com o cliente, que já existia nas metodologias ágeis e o usuário, né? Mas o Design Thinking, o usuário final, ele é o cerne do processo. Então, se tu não tem usuário final, tu não tem Design Thinking. Métodos para definir o que será entregue, seria bastante o que o Design Thinking prega, né? Não é aquela coisa de um analista de negócios sem contato com o cliente, que mais ou menos conhece os processos, definindo o que o desenvolvedor vai fazer. Métodos para validar rapidamente as ideias, o Pedro tinha falado lá dos testes com o cliente, das metodologias ágeis. Com o Design Thinking nós temos a validação ainda na fase de protótipo, para ser mais rápido ainda e ter certeza mais rápido ainda do que tu está fazendo é o que ele quer. E a parte mais importante, na minha opinião, né, que as entregas, elas não só mais resolvem problemas, mas elas agregam valor. É aquele produto que o cliente, quando ele usa, ele faz parte do meu processo, mas é aquele produto que o cara vai lá, usa e o cara pensa, bah, que triste isso aqui, facilitou muito mais minha vida. Sim, a gente vê isso no dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando estou com o meu celular por aí algum amigo diz assim, pá, cara, tu já viu aquela app? É fantástica. E daí tu olha assim, e às vezes para ti não é tão fantástica, não resolve tanto assim o problema, tu olha assim, pô, tem bem menos coisas do que a minha, por exemplo. Tem. Mas aí é porque depende muito do usuário para o qual tu está fazendo. Porque muitas vezes ter mais funcionalidades não significa ter mais usuários ou agregar mais valor, e sim fazer o que é desejado por aquela pessoa, né? E a parte importante, vocês lembram que o Pletz comentou que às vezes um grande problema antes das metodologias ágeis era tu acabar entregando mais que o teu cliente não queria. Então o que aconteceu? Tu entregou um monte de funcionalidades que o teu cliente não precisava, não agregava valor para ele, mas tu agregou complexidade, né? Então, o teu produto ficou mais difícil de ser usado. Então, mesmo aquelas funcionalidades que o teu cliente queria, podem estar escondidas ou ofuscadas. Mais funcionalidades, mais manutenção, maiores pesadelos para nós. Mais bugs. Isso. Mais pizza e Coca-Cola no final de semana. E no fim, né, como a gente tem a parte da inovação, valor agregado para o cliente feliz, né? O cliente que vai gostar de usar a tua solução, teu software, teu produto, e vai recomendar para as outras pessoas.
mais dinheiro, mais trabalho. Isso. Então, essa foi a nossa palestra, né? Isso era o que nós tínhamos para falar para vocês. É um pouco subjetivo ainda, mas era trazer como os dois se complementam e como melhoram o processo e a produção do software, né? A gente tem só mais essa parte importante aqui, só para deixar claro. Digamos, é tipo um aviso para quem já usa essas metodologias ou quer começar a usar. Em geral, o Scrum já não é tão complicado, né? Porque ele já está mais fixo no mercado, várias empresas usam. Mas quando tu vai adicionar o Design Thinking, em geral, o que é aquilo lá que o teu gerente sempre vai dizer para ti quando chegar para ele, vamos usar Design Thinking? E ele vai, tá, mas quanto tempo a mais isso vai levar e quanto isso vai me custar? A questão mais importante do Design Thinking é que ele, obviamente, vai ter algum impacto. Sempre que tem uma mudança, tem um impacto. Seria mentira dizer o contrário. Só que ele não adiciona etapas ao que se faz do Scrum. E sim, ele altera o como tu aplica parte do teu processo. Tu ainda vai ter o Scrum e junto com ele tu vai ter o Design Thinking. E não se tu vai ter primeiro o Design Thinking e depois o Scrum. Então, tu não vai, por exemplo, duplicar o teu tempo para alguma entrega, para fazer alguma coisa. Tu vai apenas fazer de uma forma diferente. Isso aí. Perfeitamente. E não só para quem for falar para o seu gerente, mas o gerente que está aqui também que for falar para os seus funcionários. Porque exatamente. Isso é outro problema, né? O gerente chega, olha só que ideia legal. Não, isso aí, Design Thinking, a gente não vai ficar brincando com Lego com o cliente ou desenhando nas paredes com o cliente. E não é bem assim, né? Como a gente falou, a gente colabora com o pletax.com, só para constar. Depois a gente vai postar lá, isso. Quem quiser. A palestra vai estar lá, disponível para quem quiser utilizar, copiar, dizer que é sua, como diz o cara do Pirate Bay, né? Podem dizer não tem problema. Não tem problema. E a gente tem uma iniciativa nova, eu, o Matias e um outro colega, que é o appstartup.me. Na realidade, a gente começou há pouco tempo, mas a ideia é oferecer cursos nessa área. A gente não está vendendo aqui para vocês, não é a ideia, mas quem tiver interesse e quiser saber, é appstartup.me. Mas se não quiser, tem bastante coisa na internet, bastante livro sobre o assunto já. Ajudar o pessoal que quiser começar a usar essas metodologias. Exatamente. Quem quiser começar a procurar alguma maneira, acessa o site, se cadastra para receber a informação que a gente está criando alguns cursos nessa área. Quanto tempo a gente tem ainda, Pets? 15 minutos, eu acho. 15 minutos? 15 minutos ainda. Tá, então, assim, vamos deixar 10 minutos para a pergunta normal, mas esses 5 minutos, eu primeiro queria fazer uma coisa para ver se o pessoal estava ligado. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou fazer perguntas para vocês. Tá? 2, rapidinho. Pode ser, o Pets vai lá com o microfone. Eu vou lá com o microfone e vamos achar alguém para ser perguntado. São perguntas bem fáceis, tá? Alguém consegue pensar num ganho que poderia ter no seu trabalho ao usar Design Thinking? Alguém quer responder? Eu não vou ser alguém tão quer ruim. Responder, por favor. Alguém eu não vou ser tão ruim, não vou. Pode ser bem direto. Ganho de tempo. Como? Tempo. Ganhar tempo? Isso, ganhar tempo. Por que tu ganha tempo? Porque eu faço uma coisa mais simples. Exatamente. Muito bem. Podem bater palmas aqui, Bruno. Obrigado. Quer fazer uma pergunta sobre a metodologias ágeis, Pets? O que eu posso perguntar sobre metodologias ágeis? De repente, para esse pessoal que está saindo e entendeu tudo. Falou, até mais. Vamos ver sobre métodos ágeis. Então a gente encerra e vai para as perguntas, se é que alguém tem alguma pergunta. Tá. Quais são... Eu vou perguntar uma coisa também. Eu gostaria de saber o que vocês veem como o principal desperdício no que vocês fazem hoje. O que vocês acham que é o principal desperdício no processo de vocês hoje com software? Alguém gostaria de responder essa? Documentação extensiva. Documentação extensiva. Realmente, é um dos principais reclamações. Claro que a gente tem que ver quando é útil ou não é útil, né? Como a gente comentou antes, tem que verificar se realmente não é necessária, mas muitas vezes não é. Em muitos casos não é, né? Agora, antes de entrar para as perguntas aqui, um desaquecimento, um aquecimento final aqui, isso aqui o Pletz vai fazer para vocês aqui. E depois, se alguém quiser tiver perguntas, a gente faz. Matias, segura.
Obrigado. A minha parte eu vou ser um pouco menos legal como o Matias, vou pedir para vocês levantarem, mas é jogo rápido, vocês não precisam abraçar ninguém, não é uma parada muito... Não precisam se preocupar, só gostaria que vocês levantassem, é bem rápido. Por favor, levantem. Os 2 braços aqui. Se levantem e fiquem na sala, né? Não é levantar e ir embora. Na sala, tem uma galera lá que entendeu errado. Tchau. Os braços, eu quero que vocês cruzem os braços dessa forma aqui, mantenham eles cruzados. Quero que vocês prestem atenção que o dedão de vocês tem que estar para baixo ao fazer isso. Tá? Eu gostaria agora que vocês desdobrassem esse braço. Desdobrou? Não deu certo. Bom, beleza, então. O braço de vocês está colado no lugar errado. Algumas pessoas conseguem, outras não, isso sempre acontece. Beleza, obrigado, pessoal. E agora a gente abre para perguntas. Se ninguém tiver perguntas, tá beleza também. Como vocês aplicam isso diariamente ou mensalmente? Como vocês põem na prática isso? Na prática. Cara, a parte mais difícil, em geral, não é só tu convencer o teu time, formar o time só, mas sim conseguir um apoio do cliente, né? Porque, em geral, o cliente tem aquela mentalidade assim, eu estou te pagando, me dá a solução. Sabe? Resolve meus problemas. Então, acho que a parte mais difícil para aplicar isso no dia a dia, com todas essas metodologias e tudo mais, é o teu cliente entender isso. Então, e como é uma metodologia relativamente nova, pelo menos na área de software, exige, digamos, uma catequização do cliente, aquelas reuniões iniciais, onde explica para ele o que ele vai ganhar, conseguir recursos do cliente. E aí, depois, conseguindo isso, tem bastante visita ao cliente, entrevistas com o cliente. Tem várias metodologias, vários métodos que a gente podia ficar horas falando aqui, mas tem os principais, que é a entrevista com o cliente, fazer brainstorms com o cliente, observar o cliente no dia a dia dele, certo? E tudo isso agrega valor. Uma coisa interessante, por exemplo, se tu tem um cliente que seja, por exemplo, um restaurante, né? E você tem um sistema para ele, vai lá e utiliza com ele, pede para ele para passar um dia do lado da pessoa que está utilizando o sistema. Então, o maior período de uso dele é à noite, por exemplo, e não teria problema tu ficar ao lado do caixa utilizando o sistema junto. Vai lá e faz isso, porque isso é o que vai agregar esse valor. E ao conversar com essas pessoas que estão usando o sistema, tu consegue botar em prática, né? Teve um caso bem famoso de uma empresa que estava trabalhando para melhorar processos de um hospital. E o que um dos caras do time fez? Ele literalmente deu entrada no hospital. Ele ficou 2 dias internado no hospital, obviamente combinando com a alta gerência do hospital, mas com uma doença falsa, para ver todos os processos do ponto de vista do paciente e poder melhorar para os pacientes aquela experiência de estar no hospital, que em geral não é muito boa, né? Mas ele tentar entender o que ele podia fazer, onde é que ele podia impactar para melhorar isso. Queria só uma pergunta assim, ó, como é que seria para a equipe de desenvolvimento absorver essa ideia? Porque, tipo, é complicado tu chegar com uma ideia nova, entendeu? Numa equipe já, tipo, velho do mercado, uma carga velha que está cheia de vício, entendeu? Que é pior que criança de 3 anos. E como é que tu vai chegar para uma equipe, essa ideia nova aqui, não sei o quê, para a equipe absorver e começar a utilizar e, junto com isso, para eles começar a utilizar e não parar, entendeu? Porque às vezes o começar até, digamos, é fácil, entre aspas, mas eles não perder esse ritmo, Obrigado. Ótima pergunta, até na realidade é algo que a gente conversa, volta e meia, sobre esse assunto, como motivar o pessoal, como fazer com que isso realmente seja seguido. E uma das principais questões que eu vejo em toda a metodologia é tu achar quem são as pessoas que apoiam a ideia. Então, por exemplo, assim, não apenas ter, obviamente, o gerente da área, o diretor como sponsor, que é uma coisa importante, obviamente, mas, obviamente, que isso não pode ser uma coisa imposta. Então, por mais que daqui a pouco um diretor apoie a ideia, não é legal que ele imponha, você tem que fazer, não tem que fazer. Tem que ser decisão do time.
mas dentro do time encontrar pessoas que apoiam a ideia. Né? Então, essas pessoas vão ser as pessoas que tu vai trazer para perto de ti, como sendo, por exemplo, um coach de Design Thinking. Então, tu está levando o Design Thinking para a tua empresa, vai lá, acha as pessoas-chave dos times, conversa com elas, e elas vão dentro do time começar a disseminar. Muitas vezes, quando é novo dentro de uma empresa, começa em pequenas partes. É como qualquer metodologia, o próprio Métodos Ágeis é assim. Pega um time menor, apresenta os resultados para os outros. Né? É óbvio que sempre vai haver resistência, e eu acho que a gente não vai conseguir, digamos assim, eliminar a resistência nunca, porque vai surgir coisas novas e daqui a pouco nós seremos os resistentes, não vamos gostar e tudo mais, ser os macacos velhos lá, não quero isso e tal. Mas enquanto houverem pessoas nas equipes fomentando isso, eu acho que é importante. Então tem que manter essas pessoas, tentar trazer essas pessoas para perto de ti. Né? Só complementar, o pessoal que já trabalha com métodos ágeis, Scrum, deve achar muito legal, né? Mas provavelmente lá quando teve a transição do Cascata para o Scrum, quem já passou, quem pegou uma parte, não foi fácil, né? Então aqui é mais uma transição, né? E não é complicado, e não é fácil. E é bem importante fazer o time entender, né? Porque vocês lembram que um dos cernes do Design Thinking é a empatia. Agora imagina um cara que está se sentindo forçado a usar uma metodologia, tipo, está emburrado, está pé da vida do lado do cliente tentando ter empatia com ele. Não funciona, né, meu? Ele vai chegar lá e não vai absorver absolutamente nada do cliente. Por isso que isso, nesse sentido, é bastante importante, né? Porque a parte sentimental é bem importante também. Na real, tem um caso de uso da Design Thinking com métodos ágeis no Tribunal de Justiça do Estado. Ano passado, no final do ano, nós definimos pelo desenvolvimento próprio de uma etapa do processo eletrônico, que é os juizados especiais. E pelo método tradicional, o Departamento de Informática havia se proposto a entregar ao final de setembro desse ano. E a administração achou muito tempo, muito arriscado para implantar em todo o Estado, e a meta é implantar 100% do Estado até o final desse ano, 165 comarcas. Aí nós fomos em busca de alternativas e conversando com alguns profissionais, nós chegamos ao nome do professor Rick, de Design Thinking, lá do Rio de Janeiro, e trocamos uma ideia a respeito e também conversamos com o Petrilo, que era o assessor da diretoria da Procerdes, e nós, em conjunto, criamos um workshop de Design Thinking e métodos ágeis, convidamos o Gartner para participar. E nesse workshop foi bem interessante, que a gente selecionou um time de TI, que se formaria uma célula, e mais os usuários, que são magistrados. E a gente conseguiu, a partir daquele workshop, definir um planejamento, definir uma metodologia, que é essa forma de trabalhar, que é uma mudança na forma de trabalhar a partir da experiência do usuário. E foi muito legal, pelo menos o Design Thinking foi importante para a fase inicial desse projeto. Sim, o Design Thinking impacta bastante no começo, né? No começo, agora, e aí vem a minha pergunta. A partir do início, onde nós usamos o Design Thinking, o método ágil já parece que incorporou isso. Eu não vejo necessidade de a gente voltar a trabalhar isso, porque lá no início nós contratamos bem com essa metodologia e foi bastante exitoso. Nós já estamos no 5º, 6º ciclo de entrega. Aquilo que nós teríamos uma entrega única em setembro, nós já estamos com um piloto em 4 comarcas. Só complementando, o Design Thinking ele é para te resolver problemas, né? Então, a partir do momento lá que tu definiu como é que tu vai chegar na tua solução, basicamente, como tu falou, o Scrum, de certa forma, toma conta. Mas, assim, se lá no meio do projeto tu vê que talvez esteja meio desandando um pouco, ou talvez possa ser melhorado, tu pode retomar o Design Thinking, talvez não por completo, talvez uma parte, talvez a parte relevante, para melhorar, né? Sempre que tu tem aquele, como é que eu posso fazer isso melhor, ou como é que eu resolvo isso, alguém perguntou isso numa reunião, de certa forma tu pode usar o Design Thinking, né? Vale a pena só ver se o que tu vai gastar para fazer o Design Thinking vai compensar, ou talvez usar uma outra técnica. Mas sempre que tiver um problema, uma pergunta a ser respondida, ou algo a ser melhorado, tu pode usar o Design Thinking. A questão, eu acho, é que depois de uma vez que tu fez, que tu já tem em mente o processo, no momento oportuno tu vai lembrar de, poxa, acho que aquilo resolve o meu problema. Né? Então, acho que isso é o legal do Design Thinking. Era isso, então.
Pessoal, a gente não tem brinde, a gente queria ter trazido brindes e tal, a gente sabe que todo mundo gosta, Firefox da camiseta, o pessoal do Suzy, eu acho, está dando uma toquinha, alguma coisa. A gente não tinha nada assim para dar, mas aí a gente trouxe uns cartões de visita, então se alguém quiser um cartão de visita, é o que a gente tem para oferecer. Obrigado pela participação de todos.